Aqui, então. Então, hoje o nosso assunto, tá? É conceitos importantes sobre tributos e notas, tá? A intenção desse treinamento de hoje, pessoal, é a gente entender, né, alguns conceitos, né, sobre a tributação, nomes, né, que às vezes a gente acaba falando de uma forma diferente, mas significa a mesma coisa, tá? Então, a gente ter esse entendimento antes, principalmente antes da gente começar a falar de nota de entrada, porque muita coisa que eu falar aqui hoje, a gente vai se recordar quando a gente for, né, entrar no assunto de notas de entrada, né? Então, notas de compra, né? Então, hoje a ideia é essa. Mas lembrando sempre, né, que toda a parte fiscal ou tributária, a gente sempre pede, né, que veja e confirme sempre com o contábil ou contador, tá? É importante sempre ter essa orientação deles. Vou começar aqui. A gente vai entender o significado de algumas palavras, né, que às vezes acaba nos fugindo, a gente não sabe o que que é. Então, por exemplo, o XML, né, que a gente ouve. XML é um formato de um arquivo de nota fiscal, né, que quando você emite, né, alguma nota, por exemplo, por algum sistema, ele gera esse documento, tá? Então, geralmente, quando vocês recebem uma nota de compra, por exemplo, vai ter um XML dessa nota de compra. Assim como quando vocês emitem uma nota de venda, uma nota fiscal, também vai ter um XML, né, relacionado a essa nota. Então, sempre quando for emitir um documento fiscal, ele vai ter, né, esse XML também gerado. Tá? E é através dele, né, que hoje o pessoal usa para tanto validar as informações, né, que foram feitas da nota, mas também para importar as notas, né, que é o caso das notas de compra hoje, né, quando a gente importa, né, uma forma de importar seria através desse arquivo. Tá? Então, isso seria o XML. Cefaz. Então, ali, ó, Cefaz é a sigla que representa a Secretaria da Fazenda. É um órgão estadual que cuida da arrecadação e fiscalização dos impostos. Tá? Então, resumindo, quando a gente, né, fala o Cefaz, é o órgão público hoje que é responsável por fiscalizar, basicamente, né, a emissão desses documentos fiscais. Tá? Então, né, geralmente acontece, né, não é sempre que acontece, mas porventura às vezes acontece que você faz ficar fora do ar, por exemplo. Então, quando a gente fala assim, você não está conseguindo emitir a nota ali agora porque o Cefaz está fora do ar. Então, né, como ele é o órgão que regulamenta essa parte das notas, né, então é por isso, tá, que aí você não conseguiu emitir a nota ali naquele momento. Mas a gente já vai chegar numa parte ali que hoje a gente tem como emitir nota sem, né, o Cefaz também está disponível ali, tá? É a próxima palavra que vai ter ali para frente, que é a incontingência. Depois a gente chega ali. Tá? Então, o Cefaz é isso. NFE, nota fiscal eletrônica. É um documento eletrônico, né, armazenado e transmitido através de um sistema digital. Obrigatório informar o cliente. Tá? Então, é uma nota fiscal eletrônica. Quando a gente fala NFE, né, a nota fiscal eletrônica. Tá? DANF, o que, que seria DANF? A NFE pode ser acompanhada de um documento auxiliar da nota fiscal eletrônica que a gente chama hoje de DANF, né, que contém ali, né, um código QR para consulta ou validação do documento, enfim. A DANF, quando a gente fala, para quem já, né, emite as notas ali no sistema, quando você emite, ele gera a DANF na tela, né, para imprimir, para salvar. Então, né, aquela visualização da nota ali é a DANF, tá? Então, é isso que seria a DANF, tá? NFC, nossa próxima palavra aqui, ó. Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica. Aqui a gente só está entendendo, por enquanto, o significado de algumas palavras, tá? Para a gente depois saber o que é o que, né? Então, aí, mais para frente, então, a gente entra, assim, nos conceitos de tributos, tá? Só para deixar mais claro aqui.
Então, o que é NFCE? Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica. Né? Também registra a operação de compra e venda, mas se limita àquelas realizadas presencialmente, não sendo obrigatória a identificação do cliente. Também pode ser usada quando é feita entrega em domicílio ao consumidor final, e a NFCE pode ser utilizada para vendas ao consumidor final. Tá, resumindo, a diferença que a gente tem aqui na NFCE e NFE é que hoje, né, NFE é um documento obrigatório informal para o cliente, né? Ele tem todos os dados ali dentro dessa nota, né? Uma nota, né, que vai acompanhar todos os dados do cliente, mas a NFCE, ela em grande maioria, destinada à venda ao consumidor final, né? Sendo também que hoje a gente tem essa questão que é a entrega a domicílio, né? A gente já tem isso hoje no sistema, né? De quando você precisa emitir um cupom que você não fez presencialmente, né? E vai entregar lá na casa do cliente, por exemplo, né? Ou via também entrega motoboy, enfim. Então, hoje, como, né, existe essa normativa do TEF, né, que é a questão de passar tudo na hora ali, o cartão na maquininha, né, na venda, foi, né, acrescentado essa questão do cupom entrega a domicílio, né, que seria para esses casos de quando o cliente não pode ir na loja pagar lá, né, na maquininha, e precisa pagar pelas maquininhas avulsas, né, que é a POS. Então, basicamente a diferença da NFE e NFC é isso. Nota em contingência, o que seria isso? Então, uma nota fiscal em contingência, NFE ou NFC, tanto faz, dos dois tipos, né, de nota, é emitida quando há problemas no Cefaz, como eu falei antes, ou na internet, né, local, né, caiu a internet, parou a internet, que impedem a emissão e transmissão de nota em tempo real. A nota fica armazenada no sistema, sendo enviada para o Cefaz quando o problema técnico for resolvido. Então, é uma forma, né, de a gente conseguir emitir as notas quando a gente não conseguir fazer essa transmissão em tempo real, né? Por exemplo, caiu a internet, não tem como comunicar com o Cefaz, né? Então, não consigo emitir ela em tempo real para eles, né? Não consigo enviar para eles, vamos dizer assim, né? E da mesma forma quando eles estiverem com problemas ou fora do ar. Então, tem hoje dentro do sistema a opção também de emitir os cupons em contingência, que é uma coisa que a princípio o sistema ele já faz automático quando cai a internet ou quando você faz, né, vai ficar fora do ar. E na nota, né, eletrônica, a gente tem uma opção lá também hoje, né, na telinha da nota, que é o F10. É até interessante eu mostrar aqui, para quem não conhece essa opção. Vou botar aqui o sistema aqui. A gente vai ter lá, né, no estoque. Aí a gente tem NFE emissão, NFE saída, por exemplo. Se eu estivesse fazendo uma nota de venda. Então, na nota de saída, ele vai ter uma opção ali. Deixa eu puxar aqui a tela. Ó, ele vai ter aqui, ó, F10, ativar contingência Cefaz. Tá? Então, geralmente, quando o Cefaz está fora do ar, a gente tem essa opção aqui, né, que a gente clicando aqui no F10, né, no teclado, ele vai dizer se quer, né, ativar realmente o serviço de contingência que você faz, e ele fica em verde, ó, e já diz para a gente que a contingência está ativada. E aí a gente consegue transmitir essa nota, não ficar parado ali sem, né, poder emitir a nota, né? E depois, aí a gente só confirma ali que você faz como a gente faz com o cupom hoje, né? Então, até tem uma telinha aqui, ó, NFE, transmitir emitidas em contingência. Tem um menu onde a gente consegue, né, buscar essas notas que ficaram em contingência e só confirmar ela depois que voltou, né, o Cefaz normal, voltou à internet, enfim, tá? Então, né, para quem não conhecia essa opção ali na nota, né, hoje também tem essa opção ali. Voltando para cá, então. Continuando, ó, inutilização de nota. A inutilização de nota fiscal eletrônica
né, NFE, é o processo de comunicar à Secretaria da Fazenda, que é o Cefaz, tá, que uma sequência de números de nota não será utilizada, geralmente devido a erros na sequência da numeração por falhas técnicas. Então, o que que serve a inutilização? E é importante isso. Por exemplo, eu estou começando a fazer uma nota que o número dela é o 1. Só que aí eu pulei a numeração, não emiti a nota número 2, não emiti a nota número 3, fui emitir só a nota número 4. Então, essas duas numerações que passou, que é a 2 e a 3, elas ficaram em branca, né? E para o Cefaz consta para eles que a gente não utilizou. Então, fiscalmente a gente falando, o que seria correto seria inutilizar, né? A princípio seria isso, né? Para isso que existe essa opção, né? Então, ou a gente fez uma nota errada ali e fez uma outra, né, ficou gravada ali a nota, né, a gente não utiliza ela também para dizer que não vai mais utilizar aquela numeração de nota. Então, basicamente é isso, tá? Hoje, para quem faz o SPED fiscal dentro do sistema, né, geralmente quando vai gerar o SPED fiscal, ele avisa, né, se tem nota gravada dentro daquele mês aí que precisa utilizar. Então, ele abre um TXT, né, mostrando ali as notas que precisam utilizar. Isso acontece bastante ali quando a gente vai gerar o SPED fiscal. Então, a gente sempre tem que ter em mente que as notas que a gente não utilizou dentro daquele mês, a gente já pode ir utilizando elas, né, já para evitar, né, de aparecer depois para gerar o SPED fiscal também, tá? É uma boa prática de uso ali, vamos dizer assim. Vamos continuar aqui, então. Manifestação de nota. A recusa da nota fiscal, que é um evento de manifestação do destinatário, que é utilizado para informar o Cefaz a todos os envolvidos na operação que houve alguma irregularidade com o documento fiscal emitido. Tá? Então, quando a gente fala hoje, tem gente que vem perguntar, a gente precisa fazer uma recusa de nota. Tá? Então, a recusa de nota hoje, na verdade, é um evento de manifestação que você vai fazer. Tá? Você vai manifestar ali dizendo que, ó, não recebi essa mercadoria, por exemplo. Ele tem algumas opções ali, tá, de fazer essa recusa, tá? Então, você tem que botar, né, a opção conforme for, né, a, o evento ali, tá? Então, dentro do sistema também tem, né, uma telinha onde a gente faz isso. Eu vou mostrar aqui rapidinho por cima, só para a gente ver as opções. Então, quando a gente precisar fazer, tipo, uma recusa de nota, ó, tem essas opções aqui, quando for manifestar elas, ó. E aí tem ali, ó, por exemplo, operação não realizada. Tá? Então, basicamente, a recusa é isso, tá? A gente faz uma manifestação dizendo que a nota ficou como operação não realizada, tá? Vamos aqui. NFCE, nota fiscal, né, de serviço, utilizada quando ocorre a prestação de serviço. Tá? Então, a nomenclatura muda um pouquinho aqui, tá? Mas é as notas de serviço. E MDFE, Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais, tá? É um arquivo que a gente usa, né, para poder movimentar uma mercadoria, tá? Onde a gente precisa entregar. Né? Antigamente, eu acho que não tinha essa obrigatoriedade dentro do mesmo estado, mas hoje eles pedem, né, esse documento. Então, se você for entregar até de uma cidade para outra, dentro do mesmo estado, e cair, por exemplo, numa barreira, eles podem atuar, né, a pessoa que está fazendo essa entrega da carga dos produtos, se não tiver esse documento aqui. Tá? Então, é para isso que ele vai servir para vocês, para transportar essa mercadoria. Tá? E tem o CTE, que é o Conhecimento de Transporte Eletrônico, que registra operações de transportes de carga entre municípios e estados também, né? Então, tem esses dois documentos ali em relação a essas movimentação da mercadoria. Então, aqui a gente já tem, né, boas palavras ali que a gente já usa hoje em dia, né? Então, vamos entrar agora mais em relação aos tributos, tá? Para a gente entender melhor. Vamos lá.
Quando a gente fala em tributos, a gente tem algumas palavrinhas, né? Por exemplo, a gente vai ter o CFOP, tá? Que ele faz parte da tributação hoje. O que que é o CFOP? Né? É o Código Fiscal de Operação e Prestação. Ele vai indicar a natureza de circulação dos produtos ou do serviço. Tá? Então, eu vou passar um pouquinho aqui para frente, ó, só para mostrar para vocês que o CFOP, tá? Um exemplo, tá? Aqui é uma nota, uma telinha da nota de saída lá do Afim. Ele vai ter aqui o campo, ó, CFOP, na hora de lançar o item. Tá? Então, a gente pode ver que tem aqui. E a natureza de operação, né, que também é ali o CFOP, ó, de certa forma é a mesma coisa, tá? Então, a gente já consegue visualizar essa informação lá. Tá? Então, esse seria já uma parte dos tributos que a gente tem, né, o CFOP. Natureza de operação é um campo na nota fiscal que tem como finalidade explicar o tipo de transação realizada. Então, ali também a gente já viu, natureza de operação, tá? Ela vai dizer, né, como é que a operação foi realizada, a mesma coisa, né, o CFOP ali. CST significa Código de Situação Tributária, classificador que determina a incidência do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Então, é um tributo ali do produto, né, que indica, né, o imposto que vai, né, ocorrer sobre ele, né, em cima, né, da circulação, do ICMS, né, então, circulação de mercadorias e serviços, né, esse imposto aqui, ICMS, tá? Claro, a gente tem outros tipos de imposto ali depois, a gente vai ver, tá? Não é só o ICMS que a gente tem. Mas ele é um código que vai ajudar a definir o tributo desse produto, tá? Então, CST também tem aqui na nota, ó, classificação fiscal. CST, classificação fiscal, mesma coisa, tá? A gente consegue visualizar ali, ó, CST 00. Tá? CSON, que é o Código de Situação da Operação no Simples Nacional. Ah, então, aqui a gente tem uma diferença de que quando a sua empresa for do Simples Nacional, vai ser CSON, para indicar, né, a operação ali do tributo do produto, né, a operação do produto, na verdade, aqui é CSON. E a CST vai ser quando você for uma empresa do lucro real, do lucro presumido, né? Então, muda um pouco só a nomenclatura, sabe? Mas os dois têm, né? Os dois se referem ali, no caso, ao produto, tá? Ao tributo do produto. Então, CST quando você for do lucro presumido real, por exemplo, e CSON quando você for uma empresa do Simples. Né? Tem lá CSON 102, 101, a gente vai ver mais para frente ali também. Tá? DIFAL. O que é DIFAL? É a diferença de alíquota sobre uma mercadoria determinada entre o estado de origem da mercadoria e o destino. Então, como o ICMS é pago para o estado de origem, o estado de destino requer uma parte do imposto e cobra essa diferença de alíquota. Então, quando você vai transportar uma mercadoria de um estado para o outro, né, a gente tem que pagar essa parte do imposto, essa diferença ali, né, tem que cobrar, na verdade, né, então, essa diferença. Então, o DIFAL é exatamente, né, esse imposto ali que tem em relação, né, essas notas que vai de um estado para o outro, tá? NCM, né, faz parte ali também, né, do produto, né, do cadastro do produto, é um código ali que eles usam hoje, né, para identificar a mercadoria, né, que ela é comercializada hoje no território ali sul-americano, tá? Então, basicamente, né, o NSM é uma informação ali, né, faz parte do tributo, né, da tributação do produto, né, ele define também, acho que a questão de origem do produto, né, ele tem um conceito assim também. É muito importante hoje, né, que os produtos que vocês tenham, né, estejam também no NSM correto, né, porque isso faz parte, né, então, da tributação dele, tá?
Aqui a gente vai ter, então, o ICMS, que é um imposto, né, que nem eu falei antes ali. Então, né, ele identifica o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria ou serviço, né, tanto dentro ou fora do Estado. Então, ele é um tipo de imposto, tá? E o ICMS-ST é outro tipo de imposto, né? Então, é uma operação realizada pelos estados e transferindo a responsabilidade do imposto da operação a um terceiro, seja indústria ou importador, né? Então, é um imposto, eu não sei definir bem como é que ele funciona em relação à cobrança, eu acho que foi cobrado anteriormente, alguma coisa nesse sentido. Mas ele é um outro tipo de imposto, né? Onde ele já passou por um processo, né? Então, a gente vai ter dois tipos de impostos, né? Que é o ICMS-ST e o ICMS. Vamos entender assim, né? Então, a gente tem duas coisas diferentes aqui. A gente vai ter o imposto aqui, que é o IPI, né? Que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, é um tributo indireto cobrado sobre produtos que saem da indústria ou mercadorias importadas. Então, hoje, né, basicamente, né, a gente está se referindo à indústria ali. Então, né, nem todo mundo tem esse imposto, tá? Mas algumas pessoas têm, né, e precisam destacar ele na hora de fazer uma nota de venda, por exemplo, tá? E a gente vai ter aqui o PIS e COFINS, né, também é um imposto, né, então são ali contribuições sociais, né, o que significa que a arrecadação tem destinação específica, no caso, a Seguridade Social de maneira, então, também um tipo de imposto que a gente tem ali, né? Hoje, especialmente, a gente falando, né, para quem é do lucro presumido e lucro real, tá? Então, né, esses impostos aqui, basicamente para essas empresas, tá? Hoje, quem é do Simples Nacional, a parte da tributação, vamos dizer que se resume numa forma mais prática, não tem tantas informações assim. Mas a gente vai entendendo isso um pouco mais para frente. Aqui é só para a gente entender o conceito do que é cada palavra, tá? E a gente olhando aqui, na nota de venda de novo, a gente vai ter tudo isso que a gente falou, tá? Então, vai ter lá a natureza de operação, né, que a gente viu aqui. A gente vai ter, né, a classificação fiscal, o CFOP. Ó, o IPI, que eu acabei de falar, tá aqui também, pode destacar na nota. Né, o imposto ali, ó, ICMS, tá? PIS e COFINS, que eu falei por último, agora tá aqui. Né, e tem ali também, ó, a ST, a alíquota do ST aqui que ele vai, mas ele também destaca, né, o ICMS-ST. Tá? Então, tem os dois tipos ali de impostos, né? Aqui tem a alíquota do ICMS e aqui a alíquota do ICMS-ST. Então, tudo que eu falei, basicamente, tem aqui na tela, né? Só para a gente visualizar isso, né? Saber que a gente tem essas informações ali, por exemplo, numa nota, tá? Então, vamos entrar um pouquinho mais a fundo e entender o que é cada coisa, tá? O importante aqui agora é a gente entender o que é o CFOP e as variações que ele tem, né? Então, como o CFOP a gente viu, né, ele indica ali a operação do produto, da nota, a gente tem algumas variações. Por exemplo, a gente vai ter hoje nota de saída e nota de entrada. Nota de saída, gente, pode ser nota de venda, pode ser uma nota de remessa, né, uma nota de devolução. Então, quando a gente fala nota de saída, pode ter várias operações, né? Não especificamente vai ser uma nota de venda só. E quando a gente fala em nota de entrada, a gente também pode ter vários tipos de operações, né? Uma nota de compra, uma nota de devolução também pode ser nota de entrada, né? Ou uma contranota de produtor hoje, que emite, também é uma nota de entrada, né? Então, a gente tem vários tipos de operações dentro de cada tipo de nome, que seria nota de saída e nota de entrada. Tá? Então, o que vai definir a operação ali, basicamente, é o CFOP, né? E aí a gente tem também aqui, ó, a questão de quando for para dentro do Estado e fora do Estado, porque aí o CFOP muda, né? Então, se for dentro do Estado, por exemplo, o 5102 aqui, o CFOP, ó,
que ele é utilizado ali, ó, operações de venda de mercadorias que foram adquiridas ou recebidas de terceiros. Então, é isso que quer dizer o 5102, tá? Então, quando eu for, né, vender para dentro do estado, o CFP tem que começar com o número 5. Se eu for fazer uma venda para fora do estado com esse CFP, aí ele tem que começar com 6. Tá? Então, essa é a diferença, né, de quando eu precisar usar esse CFP para dentro e para fora do estado. Né? Então, a gente tem que cuidar disso aí. Mesma coisa quando for, né, uma nota de entrada ali. Tá? Então, se eu for fazer uma nota, né, se eu for emitir uma nota para dentro do estado, vai começar com 1, né, e se for para fora, vai começar com 2. Então, ali o 1102, por exemplo, ó, compra para comercialização. É um CFP de compra. Tá? Isso aqui, tanto para notas que eu vou emitir, como as notas que eu recebo de compra, tá? Que eu vou importar. Então, se eu receber uma nota de fora do estado, para mim, dentro do sistema, ela vai entrar, então, como 2102. Se eu receber de um fornecedor que é dentro do estado, vai entrar a nota para mim no 1102, por exemplo. Tá? Então, a gente só tem que cuidar, né, essa questão do começo do CFOP ali, porque, né, vai fazer uma nota ali para fora do estado, não vai poder usar o mesmo, né? Vai ter que mudar ali o começo. Então, só para a gente entender esse conceito, tá? Dentro e fora do estado, né, e o que é nota de saída e o que é nota de entrada. É isso. Aqui é uma visualização de uma nota de venda, por exemplo. Ó. Numa nota de venda, a gente consegue ver aqui, ó, CFOP, ó, dos produtos, ó, 5102, 5405, que é outro CFOP. Então, a gente consegue visualizar isso na DANF da nota. A gente tem essas duas informações ali, né, assim como outras, né, que a gente vai ter ali também. Então, ali está os dois CFOP. Tá? E aqui a gente já sabe, ó, começou com 5, né, então é uma venda dentro do estado, não fora. Na nota de compra, né, um exemplo para vocês de nota de compra, quando vocês importarem uma nota de compra dentro do sistema Finco, por exemplo, ó, ele vai vir assim, 110201 no produto, né, 140301, por exemplo. Tudo começando com 1, né, porque é dentro do estado, fornecedor dentro do estado. Se fosse começar com 2, seria um fornecedor fora do estado. Tá? E a gente tem ali também, ó, o final, esse final 01, né, que é o 1102, tem 2 números a mais ali. O que quer dizer esse final 01? Dentro do sistema, hoje, a gente tem o 01 e o 02, o 01 e o 00, tá? Basicamente, o 00 é para a gente com uma configuração interna dentro do sistema para dizer que não tributa. E o 01 é para dizer que ele é tributado. Tá? Quando eu for tributar um ICMS, por exemplo, eu posso configurar para ele tributar quando terminar o CFP no 01 e quando terminar no 00 ele não tributa. É uma forma só da gente poder se orientar ali e saber, né, que quando a gente precisar tributar ou não, a gente utilizar um CFP ou outro. Tá? Então, basicamente, o final ali que a gente tem, né, esse 0001 é para isso, tá? Mas a gente pode criar outros ali, a gente pode criar o 02, 03, 04, né? Tem muita gente que usa, né? Algumas variações ali do CFP, porque eles têm algumas exceções, né, para usar eles, e aí precisa criar outros. Então, eu posso criar o 110203, 110204, né, conforme eu precisar, tá? Mas, basicamente, esses dois últimos números servem para isso. Então, ó, a gente conseguiu visualizar numa nota de venda o CFOP e numa nota de compra ali dentro do sistema, tá? Então, a gente, né, consegue ver que ele aparece aqui para a gente. Então, o CFOP é isso, tá? Agora a gente vai passar, então, para a CST, que a gente viu lá, Classificação Fiscal do Produto, tá? Então, a CST, basicamente, hoje, para a gente, né, entender um conceito sobre a CST, que a gente tem que pensar que existe dois tipos de tributação em relação a ela, que é o ICMS
e o ICMS-ST. Tá? São esses dois tipos de tributação que tem. E dentro do ICMS, a gente vai ter, né, os produtos com a CST 00, os produtos com a CST 20, 51, e na EST vai ter, então, CST 60, 10 e 70, por exemplo. Tá? Então, essa CST 60 é específica para esse tipo de imposto. E a 00, mesma coisa, ela é uma CST específica para esse outro tipo de imposto. A gente não pode inverter aqui, entendeu? Então, a gente tem que ter ciência que existe dois tipos de tributação ali, que é o ICMS e o ICMS-ST, e a classificação do produto tem que ir de acordo, né, com o tipo de tributação que ele é, tá? Então, a gente só tem que entender esse conceito ali, tá? Basicamente é isso, tá? E aí a gente consegue visualizar aqui também no produto, ó, a classificação fiscal dele numa nota de saída, por exemplo, 00, né? Então, ele entra dentro dessa parte, dessa tributação, que é o ICMS. E a gente tem as alíquotas ali, ó, a alíquota do ICMS, 17%, né? A alíquota, ela é usada para poder calcular o valor do imposto, né? Que é o valor do ICMS, ali, ó, os 8,84, tá? E a gente vai ter a alíquota do ST, né? Que é quando for, né, desse tipo de imposto aqui. Então, no caso, esse produto aqui, a gente olhando, ó, ele se encaixa aqui no ICMS, tá? Então, quando a gente fala nas classificações fiscais ali, que é a CST, a gente sabe que tem dois tipos de tributação, tá? Mas o que que significa cada CST? O que que é 00? O que que é 20? O que que é 51? Então, a gente tem que cuidar isso porque uma significa, cada uma significa uma coisa, tá? Então, eu estou falando isso, essa parte aqui, especificamente hoje para quem é da empresa lucro presumido ou real, tá? A empresa do Simples Nacional, mais para frente ali eu vou mostrar para vocês, mas no caso de vocês é a CSON que vocês vão utilizar, não a CST, tá? Mas mais para frente ali eu explico, né, o sistema já faz essa conversão ali automática para vocês. Então, o que, a gente precisa entender, ó, que cada CST significa uma coisa. Então, a CST 00, por exemplo, ó, ela é tributada integralmente. Então, ele vai tributar integralmente esse imposto, que é o ICMS. Tá? A CST 51, ela tem o percentual de diferimento. Então, ali, ó, 51 diferimento. Então, ela não vai já tributar mais integralmente esse imposto. Ela tem, né, ela vai abater um valor ali desse imposto. Aí também tem a CST 20, que tem a redução, mesma coisa, vai abater, né, esse valor do imposto ali, tem uma redução desse valor, desse imposto. Né, e a gente precisa informar, né, ou o diferimento ou a redução quando for fazer com essas classificações, né. Tem também lá na nota, ó, campo de redução, né, e aqui, ó, o campo de diferimento, né, quando tiver, né, quando for aquela CST ali, por exemplo, que a gente for informar. Então, a gente vai ter a 70, que aí, ó, é do imposto lá, ó, 70 do ICMS-ST, né, outro tipo de imposto. Então, lá também tem redução, tá? E também vai ter redução daquele imposto, também vai ter que informar o percentual de redução, tá? E a gente tem outras ali, né, a 40 isenta, a 41 não tributada, né, a gente vai ter a 10 lá, que é tributada com uma substituição tributária, que é o ST, tá? Então, todas, né, todas são diferentes ali, né, todas têm um cálculo para eles, né, e a gente tem que saber qual que é que se encaixa em cada tipo de tributação. Tá? E a gente tem que ter ciência também, né, de quando a gente informar, por exemplo, a CST 20, a gente vai ter que informar o percentual da redução, né. Então, basicamente, o conceito que a gente tem que entender aqui é esse, tá? O né, que a gente tem que saber que cada uma é diferente. Vamos seguindo aqui. Tá. Então, a gente já sabe o que é um CFOP,
né, a gente sabe, né, as variações dele, e a CST também a gente sabe as variações dela. Só que a gente tem que entender que quando a gente fala de um produto, né, quando eu for vender um produto, por exemplo, ou comprar, ele tem que estar, essa CST, a classificação fiscal, de acordo com o CFOP. Eu não posso misturar uma CST, né, uma classificação fiscal ali com um CFOP que não é específico para ela. Então, os dois têm que ser, né, tem que ter uma correspondência ali. Um exemplo, quando, né, eu tiver uma nota de compra e eu tiver um produto com CFOP no 1403, ó, compra para comercialização sujeito ao regime de substituição tributária, o ST. Então, veja que esse CFP, ele é específico para produtos que têm ST, né, aquele tipo de tributação lá. Então, um exemplo, né, eu usaria quando fosse um produto na classificação fiscal 60, por exemplo, ou na 10, ou na 70, né, que são as classificações fiscais, né, que destacam esse tipo de imposto aqui. Né, aí vai ter a alíquota lá da ST e o valor. Quando eu for fazer uma compra no 1102, por exemplo, ali, ó, que aí é a compra para comercialização, mas não é sujeita à substituição tributária, aí sim, né, eu vou poder informar, por exemplo, a classificação fiscal 00, ou a 20, ou a 51, né, que nem a gente viu ali atrás. Então, outro tipo de imposto. Né? Então, eu não posso usar, por exemplo, o CFP 1102 num produto que ele seja classificação fiscal 60 ou 10. Eu não posso fazer isso porque não vai aceitar. Então, o CFP tem que ir de acordo com a classificação fiscal do produto, tá? Porque ele diz, né, como que vai ser a operação do produto, né? Então, se ela vai ter ST ou não, por exemplo, tá? Então, o conceito que a gente tem que entender é só esse, que um tem que ser correspondente ao outro, tá? Aqui tem alguns modelinhos, né? Isso aqui tá, como eu vou reforçar a questão de sempre a gente ter essa orientação por parte do escritório contábil contador, mas aqui é um modelo simples, tá? Só para a gente entender, né? Se fosse, por exemplo, a 00 ali, ó, o CFPD de compra, né? A 1101, 1102, né? Dentro ou fora do estado. O CFPD de venda, né? 5101, 5102, dentro ou fora do estado. Então, aqui só um modelinho para a gente, né, visualizar, né, o que é o CFP de compra, de venda, dentro e fora do estado, tá? E aqui tem a das outras ali também. A 60, por exemplo, ó, já muda. O de compra é o 1403, 2403 e o CFP de venda é 5405. Então, o de venda também vai ter, né, um CFP específico conforme, né, a tributação desse produto, tá? Então, aqui, né, de novo ali, ó, o modelo de nota de compra, né, a gente consegue ver também a CST do produto, ó, aqui, esse campo aqui, CST, ó, do lado do CFP. Então, ali, ó, CST 100, mas na verdade aqui quando a gente for ler a tributação do produto, é os dois últimos números só. Então, 00, tá? Então, ó, CST 00, CFP 5102, correto. E ali embaixo, ó, CST 60, CFP 5405, ó, outro CFP, viu, né? Porque são dois tipos de tributação diferente, né, de cada produto. Então, a gente consegue visualizar isso aqui na nota também, tá? E na nota de compra, a mesma coisa. Né, a gente vai ter lá o 1102 quando for, né, o CST 20, por exemplo, ali, e 1403 quando for a CST 10, que é com substituição tributária. Por que aquele primeiro número lá na frente do 00 na nota? Né? Então, quando a gente lê a tributação, a gente vai ler ali só os dois últimos números. Né? Então, quando a gente fala no primeiro número ali, né, o que, que ele significa é a origem do CST. Tá? Então, a origem do tributo. Então, a gente vai ter ali, ó, quando começar com 1, por exemplo, ó, o tributo tem uma origem de estrangeiro, importação direta
exceto a indicação no código 6. Quando começa com 2 já é outro. Quando começa com 0 já é outro. Então, é a origem da CST, né? A origem de tributo ali. Isso que quer dizer o primeiro número. Tá? Hoje, para quem faz o SPED fiscal, é importante ter, né? E isso aqui também no cadastro do produto certo, porque ele leva para o SPED essa informação. Tá? Então, lá no cadastro do produto, não sei se eu botei aqui na tela o... Aqui, ó. No cadastro do produto tem esse campo, ó, classificação produto. Daqui que tu informa, né, essa origem do produto ali. Né? Pode dar um F1 aqui em cima, ele aparece as opções ali para ti e você informa. Tá? Tá? Então, basicamente, a questão da origem é aquilo ali. Tá? A gente sabe, então, né, que no CFOP, né, a gente tem vários tipos de CFOP. Tá? E a gente vai ter não só os de venda e de compra, mas também vai ter, né, os de devolução, de retorno, de remessa. Então, por exemplo, ali, né, que a gente tinha visto, né, CFOP de compra, o 1102, aqui a gente vai ter o de devolução, ó, que é o 1202. E, né, o devolução de saída e de entrada, né? Então, a de saída vai ser o que começa com 5. E o de entrada vai ser o que começa com 1. Né, dentro do estado. Se for fora do estado, aí sim, aí a gente vai ter que botar ali, né, o 2 e aqui o 6. A mesma coisa, né, do que a gente viu nos de compra lá. Né, a mesma, vamos seguir a mesma lógica. Então, quando for um de saída, por exemplo, a devolução vai ser uma devolução de compra. Então, vou fazer uma devolução de uma compra 5102, 5202, né? Se for fora do estado, 6202. Se eu for fazer uma devolução de venda, por exemplo, né, que eu estava voltando a mercadoria para mim, né, da que eu vendi, 1202, né, se for fora do estado, 2202. Tá? Então, basicamente seria isso. Então, aqui, né, tem a descrição ali, ó, 1202 devolução de venda, e ali o 5202 também, tá? Se for uma devolução, né, que tem algum outro tipo de classificação, ou se vai destacar um outro tipo de imposto, pode ter algum outro CFP diferente também. Tá? Eu só botei o exemplo desse aqui. Então tem que cuidar, né, que às vezes pode ter mais de um tipo de CFP que usem para devolução. Tá? Isso aqui é só um exemplo. Aí a gente tem aqui também, ó, como eu falei, quando for para fora do estado, né, ó, o 2202 e o 6202, tá? Então aqui, quando for dentro do estado, e aqui quando for, né, fora do estado, né, devolução de compra e devolução de venda. E aqui a gente consegue, né, visualizar, por exemplo, numa nota, né, vamos fazer uma nota de devolução, ó, a finalidade dela, né, vai ser devolução, operação, muda, né, quando for fazer uma nota de devolução. E lá no campo natureza de operação, aí vai então, né, esse CFOP ali, por exemplo, 5202, final 01 ali, né, porque está tributando, né. Então, um exemplo ali para vocês. E a gente vai ter também, né, o CFP de remessa e de retorno, por exemplo, né, tem específico para isso, né. Então, existe ali um CFP específico quando for fazer uma remessa apenas, para mandar um equipamento para conserto, para reparo, né, a gente vai ter ali o 5915, por exemplo. Quando for fazer o retorno, né, desse equipamento, vai ter o 5916. Então, só para a gente entender, né, é que também existe, né, um CFP específico para remessa e para retorno, tá? E aqui a gente, então, ó, vai ter a relação da CST e o CFP de devolução. Né? Então, quando a gente for fazer uma devolução, a gente tem que se lembrar lá que existe dois tipos de tributação, né? Com ST, né, e sem a ST. Então, ele vai de acordo também com a tributação. Então, o nosso FP 5411, ele seria usado para devolver um produto que tem essa substituição tributária, né, na 10, na 60. E quando for fazer uma devolução de um produto que não tem a substituição tributária, né, poderia ser, então, por exemplo, o 5202, né, um produto na 00, na 20, por exemplo.
A gente tem que lembrar, né, que né, o CFP tem que ir de acordo com a tributação do produto também. Depois a gente tem, né, um CFP que é o 5949, ou, né, se for tiver entrando a mercadoria, né, uma entrada, 1949, né, o 59 é saída, o 19 é entrada, que ele é usado para identificar, né, uma operação que não tem um serviço especificado. Então, vamos dizer assim, hoje, né, que é um CFP meio genérico, assim, que o pessoal, né, usa para algumas situações, né, onde não existe um CFP específico. Né, basicamente seria essa a ideia desse CFP. Tá? Então, o 5949 e o 1949. Né, lembrando que na nomenclatura dele, ele não diz para a gente que é um CFP específico de devolução. Tá? Então, em teoria, ele não seria um CFP específico de devolução. Tá? É importante a gente falar isso. Mas ele é um CFP genérico ali, a gente pode usar para algumas operações que a gente precisar. Tá? Só para a gente, então, falar um pouquinho do DIFAL, a gente vai ter ali, quando for fazer as vendas, né, dentro do Estado, por exemplo, a gente vai destacar o imposto, aquele ICMS, né, o ICMS-ST, que é com substituição. Mas, quando a gente for fazer uma venda para fora do Estado, a gente vai ter o destaque do imposto, tanto desses dois mesmos impostos, mas também do DIFAL. Tem a possibilidade de destacar o DIFAL, né, que é aquela diferença lá, né, de alíquota que a gente tem de um Estado para o outro. Então, o DIFAL, ele é especificamente para essas operações, né, que são feitas para fora do Estado. Tá? Então, geralmente é cobrado numa venda, por exemplo, vai destacar numa venda, por exemplo, quando for um não contribuinte de outro Estado, né, quando ele não for contribuinte, né, aí ele vai destacar esse DIFAL. A princípio seria isso, né. Mas hoje existe, né, tem algumas regras, algumas exceções ali, vai de acordo com a orientação de cada escritório contábil ou contador ali para destacar. Mas a gente entendendo o conceito que existe esse tributo, né, quando for fazer uma venda para fora do estado, né, já seria a ideia aqui, né, para o treinamento de hoje, tá? Então, esse aqui é o DIFAL. Nas vendas fora do estado, né, a gente tem o MVA também, tá? Então, quando você for fazer, por exemplo, uma venda, tá? Isso eu tô seguindo na linha de quem é hoje do lucro presumido ou lucro real, tá? Seguindo na linha dessas empresas ainda. Quando você for fazer uma venda ali com o destaque do imposto que tem a substituição tributária, ele vai precisar do MVA para fazer o cálculo desse imposto, né? Quando for para fora do estado, especificamente. Dentro do estado ele também usa ali um MVA, tá? Mas a gente falando aqui para essa venda de fora do estado. Tá? Ele vai ter esse MVA, que é a margem de valor agregado. Então, só para a gente ter ciência que quando for fazer uma venda para fora do estado, a gente tem que informar essa informação para fazer o cálculo também. Tá? Até tem, hoje, para quem faz esse tipo de nota, né, até tem aqui no cadastro produto, já mostrando ele aqui para vocês, tem no cadastro produto, na segunda aba aqui, ó, Info Gerais Fiscais, tem, né, um campo aqui específico para fazer o cadastro e destacar o DIFAL ou o MVA, né? Então, o DIFAL ou o imposto ali, né, o ICMS-ST, que é onde a gente vai precisar, na verdade, do MVA para fazer o cálculo. Tá? Então, basicamente, né, nessa tela que a gente tem essa configuração. Então, só para a gente entender que precisa dessa informação também, né, quando for fazer um tipo de nota assim. Então, a gente, né, já estamos chegando aqui perto
do final do treinamento. Então, aqui no final eu vou falar um pouquinho mais das empresas do Simples Nacional, tá? A empresa do Simples Nacional, hoje, ela não precisa de tanta informação em relação a tributos, né? CST, né? IPI, né? Eles não têm esses tipos de destaque, assim, geralmente. Então, quando a gente fala, né, na CST ali, por exemplo, no Simples Nacional, a gente fala na CSON, tá? A CSON, a gente vai ter, então, lá, 101, 102, 103, 400 e 500. Nem cada uma, né, diz uma coisa. Então, a 101, ó, tributada com permissão de crédito. 102, tributada sem permissão de crédito. Aí lá, a 500, por exemplo, ó, ICMS cobrado anteriormente por ST, ó, substituição tributária, ou por antecipação, tá? Então, a gente tem, né, CSOs, né, de acordo com a operação diferente ali, ó. Cada uma significa uma coisa, tá? E a gente vai ter a relação ali do CFOP com a CSON também, tá? Então, hoje, para quem é uma empresa do Simples, só tem que cuidar disso também. Por exemplo, se tu tem um produto que tu está vendendo hoje na CSON 102, eu não posso usar um CFP que seria o 5405, por exemplo, né? Porque o 5405, ele é utilizado para a CSN 500, que é onde tem a substituição tributária, né? Então, o 5405, ele é um CFP específico para quando tem a substituição tributária, né? Então, que é a questão do CSN 500, né? A 102 não, a 102, que é sem permissão de crédito, não tem, né, a questão da substituição tributária. E aí um exemplo aqui seria 5102. Tá? Então a gente tem que cuidar isso, né, que essa 5405, por exemplo, não vai poder usar na 102, na 101, por exemplo. Só vai usar na 500, né? E vice-versa ali, a 5102 não vai poder usar na 500, tá? E a gente tem também a CSON 900, que ela é utilizada hoje, né, para fazer uma devolução, por exemplo, né, ou retorno, remessa, né, que seria na questão de hoje quem é do lucro presumido ali, ou do real, a CST 90, né, uma equivale à outra, né, quando vai fazer algum tipo de nota, assim. Então, geralmente quem for do Simples Nacional, quando for fazer uma devolução, né, a orientação que geralmente o pessoal passa é usar essa daqui, a CSON 900, tá? E a gente tem ali um exemplo, o 1102 ali, devolução de mercadoria, ó. Aí o 1102, por exemplo, ó, a gente usaria ele, ele é um CVP específico, né, conforme a operação, então, o 1202, perdão, ele é um CVP específico de devolução de venda, né? Então, né, se fosse fazer uma devolução, né, eu usaria ele também ali na questão do Simples Nacional e usaria ali, né, a CSON 900, né, quando fosse fazer essa devolução, né? Então, o CFP, né, para devolução e a CSON para devolução. E aqui em cima os de venda, tá? Que é o 101, 102 e 500. E na nota, a gente consegue visualizar isso também, ó. Então, uma nota, né, de quando você é do Simples Nacional, vai sair assim, ó. CST 1, né, a gente, né, aquela questão da origem, ó. A origem 1, né, aí os três últimos números, ó, 102. E o CFP lá, ó, 5102. Então, ó, 102, 5102, tá? Produto de baixo ali, ó. Origem 2, né, ó, a CSON 500, né, CFP 5405, ó, como um é específico para o outro, ó, 500 e 5405, 102 e 5102, né, não se mistura ali. Então, né, a gente consegue visualizar isso também aqui na nota, né. E na nota de compra, né, quando você importa na Afinco, ele não vem dessa forma, tá? Dentro do Afinco hoje, ele vai vir como se você fosse uma empresa do lucro presumido, né, ou do lucro real.
Mas o sistema ele já faz essa conversão automática para você, né, tanto na venda como na compra, tá? Ele vai vir assim, né? Por exemplo, tu recebeu uma nota lá na 102, os produtos, aí ele provavelmente vai vir aqui, né, com o CFP 1102, e ele vai cair ali SST 00, por exemplo, ou às vezes ele vem com SST 40, depende de como o fornecedor te mandou. Mas ele já faz essa conversão para ti automática ali. Tá? Então, hoje, dentro do sistema, né, para quem é do Simples Nacional, ele, né, visualiza isso como se fosse lucro presumido, mas o sistema já faz, né, essa conversão automática. Então, por exemplo, na venda ali, deixa eu só botar aqui um bloco de notas para a gente entender bem essa parte. Quando eu tiver um produto lá no meu sistema cadastrado, como CST00, por exemplo, ou 20, e um produto cadastrado como CST60, basicamente é a 60 que o pessoal usa, mas se fosse a 10 junto ali também, o sistema ele converte para 102 ou 101, conforme tiver configurado, tá? E aqui na 60 ele converteria para 500, que é por quê? Porque a 60, né, tem a substituição tributária, né? Aqui não, ó, que é outro tipo de tributação, que nem a gente viu. Tá? Então, quando você for fazer a venda, ele já faz essa conversão para você automática. Tá? Então, isso aqui é só a gente entender o conceito de quando a gente cadastrar um produto na 00, que ele vai sair, por exemplo, na 102. E quando eu cadastrar um produto na 60, ele vai sair na 500. Né? Então, quando eu estiver lá, ó, cadastrando um produto, né, hoje quem é do Simples Nacional, tá? Quando eu cadastrar ele aqui, ó, como classificação fiscal, ó, 00, né, ele tem que ter a alíquota aqui, mas não que vocês precisem usar ela, tá? Não usariam, porque não vai destacar o imposto. Mas a gente só tem que entender isso. Quando tiver 00 aqui, na minha nota vai sair, né, 102. Quando, né, eu colocar ali, porventura, então, a 60, ó, então na minha nota vai sair lá a CSON 500. Né? Então, né, aquela mesma ideia, a gente tem em mente que tem dois tipos de tributações. Quando a gente for cadastrar aqui, a gente cadastrar, né, com a classificação fiscal correta. Por que que o sistema hoje ele traz assim para quem é do Simples? Porque ele visa de quando, né, porventura você sair do Simples Nacional, você ter um impacto menor na hora de fazer, né, os ajustes dessas tributações, né? Então, por exemplo, a minha empresa saiu do Simples Nacional hoje, né, eu já estaria basicamente com a minha tributação correta aqui conforme ela veio, né? Não estaria ali CSN 500, eu teria que ver toda a minha tributação de novo. Então, visando, né, em diminuir o impacto de retrabalho que teriam depois em relação a isso. Então, por isso que o sistema ele traz assim hoje, tá? Mas a gente entendendo que, né, existe esses dois tipos, quando eu for cadastrar, se eu botar 60, por exemplo, vai sair na 500, e se eu botar 00 ou 20, vai sair na 102, perfeito, né, que aí a gente não tem, né, não corre o risco de botar, né, um produto ali na tributação errada, tá, então tem que cuidar isso só, tá. Deixa eu voltar aqui para a apresentação, só para a gente finalizar, então. E também vai ter a questão da origem ali, que nem a gente viu, ó. Então, começo do número 1, né, a origem do produto, né, e aí os três últimos números vai ser, então, a CSON ali, né, do produto, tá? Então, a mesma coisa lá, a diferença é que lá, dentro do presumido é CST, e aqui é a CSON. Lá era dois números, aqui vai ser três, né, os três últimos ali. E ali também, né, a origem vai ser no mesmo lugar ali, ó, aquele campo classificação produto ali. Tá? Então, mesma coisa, a origem da CSON, né? E aqui, né, uma relaçãozinha que eu fiz aqui só para a gente entender de novo, ó, né, que é a CSON 101 e 102, né, então, por exemplo, os produtos que foram cadastrados com o CST 00 e 20,
a 500 como um 60, e no caso de quando for fazer uma nota de devolução, né, quando informar lá se tem 90 lá na nota, né, ele vai sair nessa SAI 900, né, e que o sistema já faz essa troca ali automática para a gente nas vendas. Então, né, uma relaçãozinha aqui só para a gente ver visualmente. É isso, pessoal. Hoje foi exatamente para isso, tá? Para a gente entender esses conceitos de tributos, né? O que que significa uma NFE, uma contingência, um XML, tá? E a gente tendo esse entendimento agora, aí a gente consegue prosseguir depois, né? Tanto vai facilitar para vocês na relação de entender uma nota que estão recebendo ou vendendo, mas também quando a gente for fazer uma entrada de nota, alguma coisa nesse sentido. Então, essa aqui que a gente viu a importância, né, desse tópico para hoje. E o próximo tópico, então, que a gente vai ter agora vai ser, né, as entradas de notas, né. Ficando dúvida, precisa ver uma crítica que eu passei aqui, em relação ao sistema, pode chamar no suporte, tá? Já tem um e-mail também, se precisar passar alguma sugestão. Reforçando, né, a questão de tributos, né, cada empresa pode ter algum tipo de exceção, a gente sempre pede para ver se a questão fiscal com o escritório contábil ou contador, né, mas na medida do possível, a gente vai auxiliando, né, se precisar fazer alguma nota, alguma coisa nesse sentido, né, diferente, a gente sempre está aqui também para auxiliar, né, no suporte, tá? Com isso a gente termina, então, hoje, tá, o treinamento, agradeço todo mundo que participou, e precisando a gente fica à disposição. Um bom trabalho aí para vocês, bom dia para todo mundo.